Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Diego. Fala aí, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Bom, galera, se esperar um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Bom, galera, é o seguinte, ó, vamos lá começar, né? Bater um papo aí enquanto o pessoal vai entrando. Inicialmente, um bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem, tá? A gente está bem na nossa reta final de curso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre África hoje. Bem possível que a gente consiga terminar somente na próxima aula, tá bom? Mas, daí a gente terminou a África. Basicamente, vai ficar faltando para a gente falar um pouquinho sobre o continente antártico, sobre a Ártica, alguns pontos mais específicos, tipo os acordos climáticos, grupos terroristas. E é isso, galera. A gente finaliza aqui o nosso curso, tá? Hoje nós vamos ter as eleições, né? As eleições americanas acontecendo. Na verdade, galera, acho que vocês devem estar acompanhando, né? Espero que estejam acompanhando aí as notícias que estão saindo sobre as eleições. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o voto ele não é obrigatório e mesmo assim a gente tem uma participação recorde de votações, uma participação recorde, né, de votações antecipadas, principalmente pelos Correios, tá? O que está gerando muita crítica por parte do Trump, por parte do republicano, né? O Trump, galera, ele se mostrou contra o voto por correio, falando que existe a chance de algum tipo de fraude em voto pelo correio, sendo que essa prática ela já existe nos Estados Unidos há bastante tempo, tá? Essa participação recorde que aconteceu, que vem acontecendo, aliás, nas eleições, ela promete, galera, porque se for pensar, praticamente tipo, um quinto da população americana já votou de maneira antecipada. É uma votação, assim, bastante estrondosa, né? Bastante grande, galera. Essa votação recorde, ela tem muito a ver com a polarização que está acontecendo no país, nos Estados Unidos. Os republicanos, a gente fala, porque não existem só dois partidos nos Estados Unidos, tem vários partidos, tá? Mas, assim, os outros partidos, geralmente, eles ganham o quê? Prefeituras, governos, governo é até difícil, tá? Mas são partidos muito mais locais do que partidos nacionais. Partidos nacionais, de âmbito nacional, nos Estados Unidos existem dois, né? Que são os republicanos e os democratas. Então, quando alguém quer fazer uma parceria, demonstrar algum tipo de interesse pela vida política nacional, geralmente ele vai participar ou dos republicanos ou dos democratas. Então, vocês imaginam que a divisão política do país está em dois partidos. Concorda que não existem só dois tipos de ideologias diferentes? Então, quando eu falo para vocês os republicanos, existem vários republicanos. Existe o republicano mais moderado, o republicano mais radical, o republicano mais liberal ou mais conservador, etc. E a mesma coisa os democratas. Existem democratas que são bem moderados, muito parecido com a direita, e existem alguns democratas que são bastante progressistas, mais parecido aí com o pensamento de esquerda. Por exemplo, galera, talvez vocês se lembrem no começo do ano, que nas primárias, o Bernie Sanders estava inclusive na frente do Joe Biden.
E o Bernie Sanders, ele se considera um socialista americano, e é um democrata. O Biden nunca foi um socialista, beleza? Vice do Obama, tal, tudo que a gente sabe. É considerado um cara muito mais moderado. Só que nessas eleições, a gente sabe, galera, até mesmo pelos algoritmos das redes sociais, o que você fala de maneira mais raivosa, de maneira mais extremista, ele acaba ganhando mais proporção, né, na internet, acaba fazendo com que você seja mais visto, enfim, que tanto os republicanos como os democratas, eles radicalizaram, eles tornaram um pouco mais extremista o discurso, tá bom? Tanto que, por exemplo, a gente vai ter como vice do Biden a Kamala Harris, que, galera, eu de verdade acho ela, assim, sensacional, uma militante super importante e tal, mas para os Estados Unidos, para o histórico dos Estados Unidos, uma militante negra com pensamento tão esquerda é difícil na história dos Estados Unidos que tenha ganhado uma relevância tão importante, percebe? Os Estados Unidos é um país, assim, a gente sabe que o racismo, embora também exista aqui no Brasil, mas aqui é muito mais estrutural, né? Então, Gi, lá é muito mais explícito, né? Além do estrutural. Beleza? Mas, enfim, a gente vai ter essas eleições que vão acontecer. Provavelmente, galera, o resultado vai demorar para sair, porque quando o resultado é muito apertado, demora muito, né, para sair a porcentagem. O Trump, ele tá ameaçando, galera, já se declarar campeão hoje, porque aí vai ser mais fácil ele recorrer nas urnas. Então, tipo, tem as eleições, ele já faz comício de vitória e tal. Vai ser engraçado, né? Vai ser tipo o Aécio Neves em 2014, lembra? Que ele tava na festinha comemorando, porque a Dilma tinha perdido, aí depois ele virou o jogo e tal. Vai ser engraçado se isso acontecer e tal. Mas, bem possivelmente, a gente vai ter uma judicialização desse processo eleitoral. Tá? Bem possivelmente. O resultado ele tem que sair até o dia 9 de janeiro, tem que sair até o dia 9 de janeiro, para o dia 25, entre o dia 20 e dia 25, ter a posse do novo presidente norte-americano, tá? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Fala aí, David, pode falar. Professor, você poderia explicar o que está acontecendo na França? Tipo, já foi uns 3 casos, sei lá, e tipo, quer entender melhor o assunto. Na Áustria Então, também ontem, né? Enfim. e é muito provável que comece a pipocar mais casos ainda, infelizmente, tá? A França, David, ela é, com certeza, junto com a Alemanha, os dois países que têm um percentual de muçulmanos maior na população, tá? Só que a França, dos países, inclusive também, é o mais xenófobo que existe, de todos. Inclusive, assim, eu, quando fui para a França, não fui destratado nem nada, mas tem muita gente que vai para lá e retrata casos, tipo, mesmo com turista. Ah, não sabe falar francês? Então, tipo, nem responde, nem olha na cara, sabe? Uma coisa meio estranha, assim. Tudo começou, né? Alguns casos aconteceram. Acho que o de maior relevância foi um professor de história que estava lecionando lá uma aula, e nessa aula ele mostrou uma caricatura do Maomé. Você não pode mostrar Maomé, representar graficamente Maomé. Isso é como se fosse um pecado ali para a religião islã, né? Para os muçulmanos. E aí, um filho que estava presenciando ali contou para seus pais, o pai foi lá, contou, né? Propagou para uma galera aí que pensava igual a ele e tal. E esse professor acabou sendo decapitado, justamente por ter mostrado a imagem do Maomé. Isso acendeu outras manifestações, porque tiveram pensamentos contrários, pensamentos favoráveis, e a gente está tendo essa guerra aí religiosa, guerra cultural, enfim, tá, até agora. A grande questão, David, é que isso joga muito contra, né? E aí eu vou dar a minha opinião, tá? Minha opinião. Professor, é errado você mostrar a imagem... exatamente, Gi, tá? É errado você mostrar a imagem de Maomé. Isso é uma falta de respeito com a religião muçulmana. Pô, legal. Se existe por exemplo, tá? Minha opinião, claro. Se alguém tiver algum pensamento contrário, pode falar. Se alguém tá falando, por exemplo, eu sou muçulmano, e vejo um professor de história lecionando ali, ó, colocando a imagem de Maomé, fala assim, professor, a minha religião não permite isso. Então você me dá licença, porque eu acho isso uma falta de respeito, e aí quando você terminar de mostrar essa caricatura, eu volto. É bem possível que o professor mesmo até tire a imagem, né, para parar de ofender o aluno, enfim, sei lá. Ou se ele não tirar, beleza, você vai embora porque aquilo não está respeitando a sua religião. Agora, você atacar com violência alguém que não respeita a sua religião, você matar aquela pessoa
por fazer um atentado contra a sua religião, eu acho um pouco complicado, tá? Porque isso até joga contra a religião muçulmana. Grande parte, a grande maioria, 99,9%, obviamente, galera, poderia considerar assim uma falta de respeito, sair da sala, etc. Mas não ia pedir para matar o professor por ter representado uma charge, mesmo que ele tivesse ironizado a religião. É que nem, por exemplo, eu não sei, mas deve ter alguém aqui, ou algumas pessoas, que são fortemente cristãs. Se eu ficar aqui zoando Jesus, não sei o que lá, tal, o que vocês vão fazer? Vocês vão querer me matar por eu ter feito isso? Observou? Não, não vai, tá? É bem possível que vocês queiram. Ó, Rubão, o cara tá zoando ali a religião. Eu vou ser obrigado a sair da sala porque, enfim, até acho que geografia é importante para aprender. Não quero ser que meu Deus, enfim, seja zoado pelo professor, percebe? Então, foi uma atitude radical, obviamente, né? Você decapitar o cara por conta de uma charge que é mostrada. Mas aí outros atentados começam a acontecer justamente porque a população começa a se manifestar contra. O Macron, a gente sabe, galera, que é como se fosse um cara mais progressista na França. A grande oposição a ele é a Marine Le Pen. A Marine Le Pen, aí sim, é uma conservadora anti-imigração, anti-islamismo, tal. E esse tipo de ataque só reforça o discurso da Marine Le Pen, tá? Que nas próximas eleições possivelmente vai concorrer com chances de vitória. Mas o Macron também está tentando se apropriar desse discurso justamente porque a opinião pública mudou em cima desse atentado. Beleza, David? Mas é isso. Enfim. É triste, né, que aconteça. Beleza? Beleza, valeu, professor. Imagina. Então, pessoal, acho que de mais importante assim, ó, deixa eu ver. Foi isso, né? Que a gente teve aí de mais relevante. Bom. Bom, galera, vamos continuar então com a nossa aulinha de África aqui. Aula passada, galera, a gente aprendeu que o Rei Leão tá errado, tá? Aliás, você viu o Rei Leão, David? Assisti. É mesmo? Sim, assisti. Ah, aí sim. Você gostou do Rei Leão? Muito bom, muito bom. Tá. Eu ficava jogando Pokémon o dia inteiro, agora eu aprendi a lição. Eu tive que assistir esses filmes da Disney. Eu até assisti o Mulan também, que eu nunca tinha visto, mas enfim. Nunca tinha visto Mulan, mas você assistiu o Não, desenho ou o filme que saiu? não, assisti o desenho. Porque O falam que o desenho? filme é muito ruim. Eu falei, assisti o desenho. Entendi. Boa, David, mandou bem. Então, além de aprender, né, que a gente... que o Rei Leão tá errado, tá, nos aspectos naturais, a gente viu também, galera, toda a parte física ali da África, né? Tá? Ó outro aí, ó, Samuel, que eu vou ser obrigado a expulsar da sala, tá vendo? Como que não vai Rei Leão? É impossível isso. A gente, galera, tem, que eu falei pra vocês, né? Aí, agora sim, David. Eu falei pra vocês, galera, das características de relevo da África. Basicamente, predomínio de planaltos antigos, bem parecido com o Brasil. Aliás, galera, era um supercontinente, era Pangeia, África e Brasil. Estavam grudadinhos ali um no outro. Então, tudo que acontece na costa leste brasileira acontece na costa oeste africana. Inclusive, lembre-se que eu falei para vocês, existe muito petróleo na costa oeste africana, que é a costa leste brasileira. Inclusive, na Angola, que é um país que é membro da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tem um pré-sal. Tem um pré-sal. Tá bom? Falei para vocês das características de clima. Parte mais importante, galera, vocês têm que se lembrar que a África é um clima espelhado. Tudo que acontece ao norte acontece também ao sul. A gente tem clima mediterrâneo no norte, clima mediterrâneo no sul, clima árido no 23 graus norte, clima árido no 23 graus sul, clima tropical, clima equatorial, etc. Tá? Então, existe... Verdade, Bia. Tô vendo aí, verdade. Então, existe, galera, toda uma característica do clima parecida na África, para o norte e para o sul, tá? E a vegetação, que é uma resposta ao clima que existe na África. De maneira geral, galera, vocês têm que associar que o clima mediterrâneo, ele se assemelha, corresponde aos maquis e garrigues, que é como se fosse um cerrado mais seco. O clima árido, as xerófitas, a vegetação seca, a presença ou de vegetação ausente ou de oásis. Um clima semiárido, estepes e pradarias, muito mais estepes. O clima tropical, a savana, que corresponde ao cerrado brasileiro. Na verdade, o cerrado é a savana brasileira, né? O apelido que a gente dá ao cerrado. E o clima equatorial, que corresponde à floresta amazônica, que é a floresta equatorial do Congo. Beleza? Ok.
Dos aspectos humanos, galera. Quem é o continente africano? Nós temos aqui cerca de 900 milhões de habitantes no continente. De uma maneira bastante má distribuída, galera. Bastante mal distribuída. Existem algumas áreas que a gente fala que são áreas ecúmenas e áreas que são anecúmenas. Já ouviram falar nesses termos aí? Uma área ecúmena é aquela que é favorável à ocupação. Já uma área anecúmena é aquela que não é favorável à ocupação. Eu vou destacar com vocês, galera, com a cor laranja. Não, laranja já usei já. Então, com a cor, deixa eu ver, verde. As áreas ecúmenas da África. E as áreas anecúmenas, vou destacar com vocês com a cor vermelha. Eu falei para vocês que a gente ia desenhar bastante a África, hein? Olha lá. Continente africano, esquemático, beleza? Dentre as áreas ecúmenas, galera, eu posso mostrar aqui para vocês essa regiãozinha. Essa regiãozinha. E essa região, tá? Que correspondem aos desertos e florestas. Dentre as áreas ecúmenas, algumas regiões se destacam, tá? Vou até colocar uma numeração aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4 e 5. A de número 1, a regiãozinha do Vale do Nilo. Número 2, regiãozinha do Maghreb. Número 3, o Golfo da Guiné, que corresponde, galera, ao país mais populoso que existe na África, que é a Nigéria. Região de número 4, que é a região do Cabo da Boa Esperança, que também tem um dos países mais populosos, que é a África do Sul. E, número 5, a gente vai ter aqui a regiãozinha do Rift Valley, que vai ser, galera, bastante ocupado, apesar das atividades sísmicas que aqui acontecem, por conta de um aspecto natural super importante. Qual, professor? É uma área vulcânica. E daí, professor? E daí que áreas vulcânicas geralmente têm a presença de solos férteis. Geralmente tem a presença de solos férteis, tá? Então, a distribuição, galera, no continente africano, ela é bastante irregular, tá? Bastante irregular. Com esses 900 milhões de habitantes. Da distribuição, é mais isso. Mas tem alguns aspectos relacionados à etnia que acho que é mais importante a gente saber, tá? Só antes de eu apagar, galera, quem quiser ir, tira um print. Credo, professor, que nojo. Posso apagar? Professor, você pode esperar mais um pouquinho? Claro.
Deixa eu ver, E calma aí. só uma coisa, qual que são as áreas, tipo, essas áreas vermelhas são aquelas que não são muito favoráveis? Isso. Galera, Ah, ó, tá. a gente... Ai, perdão, eu troquei, né? Ah, não, tá certo, tá certo. Não, eu troquei. Desculpa, galera. Imbecilzão, perdão. A ecúmena tá em vermelho, desculpa, galera. A ecúmena, que são as áreas favoráveis, vou explicar melhor, tá? São as áreas favoráveis à ocupação. E a em verde é a área desfavorável. Desfavoráveis à ocupação. Então, ó, por que é mais favorável ou desfavorável, né? Muito cuidado, galera, com justificativas muito simples, muito simplistas, tá? Na África, até pode colar um pouco mais esse tipo de justificativa, por quê? Como as sociedades aqui são mais pobres, em geral elas dependem muito mais dos aspectos naturais, né? Porque acho que eu já comentei com vocês umas 35 milhões de vezes que se a gente for justificar a pobreza de uma região, a não ocupação de uma região, toma muito cuidado com justificativas deterministas. Vocês lembram o que é justificativa determinista? É quando você justifica um aspecto social ou econômico por um aspecto natural. Então, por exemplo, por que o sertão nordestino é pobre? Ah, porque ele é seco. Cara, se fosse assim, todo lugar seco deveria ser pobre também, o que não é verdade. Vi de Israel, o Japão não é seco, mas tem um monte de problema. Perdão. Tem um monte de problema natural, né? Então, muito cuidado quando for utilizar justificativas, galera, deterministas, ou seja, justificar um aspecto social e econômico para um fator natural, porque você tende a cair no erro. Porque o crescimento econômico, a distribuição de renda, o uso de tecnologia, ele pode sim superar adversidades naturais. É que no caso da África, como a gente tem regiões ali que são muito pobres, em geral, depende mais das características naturais. Então, na África, você até pode justificar pelos aspectos naturais. Na verdade, a justificativa é porque não tem tecnologia para superar essas adversidades. Mas tendo em vista que não existem essas tecnologias, em geral, a população ela vai começar a se aglomerar ou nas regiões próximas aqui da Europa, por exemplo, tá? Como é o caso do Maghreb, vai começar a se aglomerar próximos de vales de rios importantes, o Vale do Nilo, o Egito, o Golfo da Guiné. Você tem a presença da maior reserva de petróleo que existe na África, que é a Nigéria. Aqui a presença de solos férteis. E aqui, galera, questões relacionadas muito à ocupação, muito ao histórico. O histórico de ocupação, de imperialismo, que fez da África do Sul, além da presença, é um dos países que tem o maior número de recursos minerais metálicos do mundo, tá? É um dos países que mais tem ouro no mundo, só é superado pela China. Tem muito ferro, tem muito estanho. A África do Sul é uma potência mineral. Aliás, até dando um spoiler aqui da aula, por que será que a China convidou a South Africa, a África do Sul, para fazer parte dos BRICS? Professor, é porque eles gostam muito da África do Sul? Então, óbvio que não, né? É porque eles queriam uma parceria significativa, não só com a África do Sul, mas com a África como um todo, e convidar o continente africano para fazer parte das reuniões dos BRICS pareceu bastante interessante. Lembrando que, por mais que a África do Sul, em comparação com os países africanos, seja um país rico, nem se assemelha à condição de países baleia que são os BRICS. Como assim, professor, país baleia? Que tem grande população, que tem muitos recursos naturais, que tem uma economia emergente, uma economia ascendente. A África do Sul é uma mini baleiazinha, digamos. É um país baleia para a realidade africana, mas, de maneira geral, galera, longe de estar perto dos BRICS. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, galera, mais? Não? Ok. Então, ó, vou apagar a lousa. São
São países, galera, em geral, que possuem um alto crescimento vegetativo. De maneira geral, tá? Os países aqui, eles estão na segunda fase da transição demográfica. Estão na segunda fase da transição demográfica, que é uma fase em que a gente vai ter, lembre-se, né? Uma alta natalidade, porque os países eles estão começando agora a passar por um processo de urbanização mais intenso, que as pessoas estão saindo do campo, estão indo em direção às cidades, tá? Então, uma alta natalidade e uma queda, não é baixa, é alta ainda, mas uma queda da mortalidade. Ou seja, galera, eu estou falando para vocês que as pessoas continuam nascendo num ritmo bastante intenso, só que graças à melhoria na qualidade de vida, elas estão morrendo cada vez mais tarde. Esse processo a gente chama de explosão demográfica. Ou seja, o continente africano hoje, ele está passando, galera, num ritmo de uma grande explosão demográfica. Tá? Grande explosão demográfica. E lembrando que nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim, galera, no continente africano. O continente africano, se você observar a curva de crescimento que eles têm da população, em geral, como que é a curva de crescimento, galera? Vou fazer não precisa copiar esse gráfico, tá? Você tem assim, aqui a quantidade, né, de pessoas ao longo do tempo. Em geral, como que é a curva de crescimento que o país tem? É mais ou menos isso aqui, ó. Enquanto está na fase 1, o crescimento ele é baixinho, baixinho, baixinho. Aí, quando começa a se urbanizar, o crescimento, galera, acelera demais, porque você vai ter uma queda da mortalidade. Então, você vai ter um período de grande crescimento demográfico. E aí, depois, com as próprias políticas de urbanização, redução do número de filhos, entrada da mulher no mercado de trabalho, autonomia da mulher, a gente vai tendo uma redução do crescimento vegetativo, ele volta a se estabilizar. No continente africano, galera, como que é a curva de crescimento? No período que data mais ou menos, galera, de 1600 até 1750, aproximadamente, a gente tem uma queda no total da população africana. Alguém saberia especular aí por que a África tem esse comportamento estranho da sua população justamente nesse período? Escravidão, talvez. Perfeito, perfeito, André, perfeito, David. O tráfico negreiro, né, a escravidão. A gente não pode esquecer, galera, que o continente africano ele foi tomado, né, principalmente pela colônia portuguesa, os espanhóis também, mas principalmente Portugal, com o tráfico negreiro. E os escravos que eram levados, geralmente, eram homens, né, os homens que eram mais comercializados como escravos, deixando as vilas, galera, africanas em geral, sem a presença de, né, enfim, alguém para reproduzir, etc., para aumentar a população. Então, a violência contra esse povo e o tráfico negreiro fez que, durante mais de um século, a população africana, de maneira completamente anômala na história do mundo, reduzisse sem a presença de uma doença, etc., justamente pela condição do tráfico negreiro, tá? Quando foi extinto o tráfico, ou pelo menos foi se reduzindo aí ao longo da história, naturalmente a gente vai tendo também uma volta do crescimento aí da população africana, tá bom? Aqui a gente pode trazer, galera, como uma consequência dessa alta taxa de natalidade, conflitos sociais. Por que, professor, esses conflitos sociais? Porque são países pobres, que não conseguem dar conta de oferecer benefícios sociais à sua população.
a gente está tendo hoje uma explosão demográfica, um aumento no número de pessoas. E quando eu falo dessas pessoas, pessoas principalmente jovens. Hoje a África é um continente jovem, tá? E quando você deixar jovem sem acesso à educação, moradia, saúde, transporte, enfim, né? Tudo que a gente sabe, esse cara se radicaliza. Esse cara, ele tende a participar de manifestações, protestos contra o poder vigente até então. A gente pode falar como exemplos a própria Primavera Árabe. Não, a Primavera Árabe é lá no Oriente Médio. Não esqueçam, vou mostrar para vocês logo menos, que a gente tem sim, galera, populações árabes na África. O Egito é árabe, o Líbano é árabe, a Líbia, perdão, é árabe, a Argélia é árabe, Marrocos é árabe, tá? Tunísia é árabe. Todos esses países são árabes. E são países que passaram pela Primavera Árabe. Um dos motivos, obviamente não é o único, né? Ah, você entendeu, cresceu a população, então vai ter conflito. Claro que não. Mas um dos motivos é justamente testar esses jovens sem os benefícios sociais. Ou a gente pode falar dos radicalismos religiosos. Em situações, galera, de miserabilidade, posso sim. Aliás, vou sim, tá? Vou sim, Samuel. Um dos temas que eu vou falar dos conflitos geopolíticos que tem, conflitos religiosos, é justamente na Nigéria com o tal do Boko Haram, tá? Que eu vou falar já o que é isso. Pode deixar, Samuel. Então, ó, o que a gente tem, né? Esses radicalismos religiosos. Por exemplo, até mesmo na Europa, claro que a condição é diferente, tá? Mas muitas vezes quando o jovem ele quer protestar contra o sistema vigente até então, enfim, ele participa de um grupo religioso, tá? No caso da África, é muito mais fácil isso acontecer, um grupo extremista religioso, que te mostra algum tipo de amparo, coloca a culpa não em você, ó, você está desempregado, você não consegue dar uma condição legal para sua família, a culpa não é sua. A culpa é da outra religião. A culpa são das outras pessoas que tiram as nossas riquezas, etc. Então esse discurso, galera, acaba ficando bastante conveniente e esses radicalismos, eles tendem a ficar cada vez maiores, tá bom? Então, não é o único ponto, mas um dos pontos que ajuda a explicar é justamente esse crescimento da população jovem sem um respectivo crescimento dos benefícios sociais, tá bom? Quando a gente pega aqui, ó, a divisão étnica da África, a divisão étnica da África, vou dividir com vocês, galera, em duas partes. Daqui para cima, o nome que aparece nos livros didáticos, galera, e o nome que vai aparecer no seu vestibular é a chamada África Branca. África Branca. Que, em geral, a gente vai ter a presença de árabes, que, em geral, nem sempre, né, a gente lembra disso, mas que, em geral, seguem o islamismo. Tem países que a galera nem sabe que fica na África, tipo o Egito. Não, o Egito não é África, não. O Oriente não é, tá? O Egito fica na África e é um país árabe. Daqui para baixo, galera, corresponde à chamada África subsaariana. Esse termo vocês vão encontrar bastante quando estiver falando sobre regiões pobres, miséria, desigualdade social e tal. Por quê? Porque a África subsaariana hoje, ela corresponde à região que tem os piores índices do mundo, tá? Você pega, por exemplo, a Serra Leoa, você pega, por exemplo, a Etiópia, né, que está bem ali no limite. Existem algumas regiões aqui que elas têm a presença de conflitos muito grandes, são regiões muito belicosas, são regiões com grande pobreza, falta de acesso à educação, etc. Tá? Então, essa África subsaariana, que também pode aparecer, galera, no seu vestibular, uma África negra,
beleza? Que tem a presença aqui, galera, de uma série de tribos e clãs específicos da África, uma série de tribos e clãs específicos da África, e, em geral, seguem ou cristianismo ou religiões animistas e fetichistas. Ou fetichistas. O que é religião animista, professor? Religião animista é a que coloca ânimo, coloca vida nas coisas. Bastante parecido, galera, com religiões bastante tradicionais. Inclusive com as religiões de matriz indígena que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eu, galera, lembro uma época que eu estava lecionando, né, no colégio, a gente fez um passeio para a região de Marcilac, né, extremo sul ali do município de São Paulo, onde tem uma aldeia indígena chamada Anini-Porã, tá? E foi bem legal, assim, conviver com eles, né? A gente passou um dia com eles e tal, e eles ensinaram, galera, a religião. Ensinaram, né? Falaram um pouquinho, tem como ensinar, né? Mas falaram um pouquinho. Pode vir para cá, que daí minha voz fica mais forte. Eles ensinaram um pouquinho sobre a religião de matriz indígena e falaram, galera, que para eles, assim, todos os entes da natureza são como se fossem espécies de deuses. E isso é importante, né? Inclusive na questão de demarcação de terras indígenas. Porque não é assim, qualquer mata é mata. Não, existe a mata específica deles, para eles cultuarem os deuses deles, né? A questão do rio, a questão do solo, do sol, da vegetação. Então, tudo eles criam como se fosse uma espécie de ânimo e tem uma espécie de adoração pelos entes naturais. Isso a gente chama de religião animista, que coloca ânimo em aspectos, enfim, fatores, né, objetos que cientificamente são inanimados, tá? E fetichista? Professor, uma vez eu procurei fetiche no Google e não é esse fetiche, tá, que eu tô falando, tá, galera? Por favor, hein, tá? 7h40 da manhã, a gente não tá pronto para essas coisas ainda, é muito cedo e tal. Se você for procurar fetiche no Google, bem possivelmente você não vai achar resultados legais. Quer dizer, enfim, né? Cada um sabe o que é legal para si em determinado momento e tal. Mas quando você procura fetiche, o que é fetiche, galera? Fetiche é quando você tem uma adoração muito grande por alguma coisa. Uma adoração que faz muitas vezes você perder até o sentido lógico, tá? Sem brincadeiras, né? A gente conhece bastante o chamado fetiche sexual. Então, nossa, eu tenho fetiche por pé, eu tenho fetiche por unha, sei lá, galera, que fetiche pode ter aí, tá? Mas, enfim, é quando você tem um desejo, uma adoração que faz você até perder o rumo de tanto que você gosta daquilo. Obviamente, na religião que a gente está falando aqui, não é esse tipo de fetiche, tá bom? Mas é um fetiche... Mas é um fetiche, galera, de adoração também, né? Principalmente a esses entes da natureza, beleza? Tanto que, por exemplo, era uma das frases, né, que o Milton Santos, gênio, ele falou várias frases importantes, mas uma das frases mais relevantes, né, que a gente utiliza até hoje, que ele fala que hoje o novo fetiche é o consumismo. Ou seja, o que faz as pessoas partirem para a guerra, abandonar os seus valores, querer trabalhar cada vez mais. Que é isso, gente? Querer vender, galera, a sua hora de trabalho, né? Como se fosse vender a sua vida cada vez mais, é justamente o fetiche pelo consumismo. Ou seja, você abandona qualquer racionalidade existente para consumir, para comprar, achando que aquilo que vai te trazer real felicidade. Bia, faz sentido, né? Beleza? Algumas coisas, galera, por exemplo, ó, vocês sabiam que voodoo, sabe voodoo, né? Voodoo é quando você pega o bonequinho e tal, aí fica pá, 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 e teoricamente a pessoa que você fez o voodoo também vai sentir o que você fez. Isso é tipo de religião de matriz africana também, tá? Inclusive, galera, meu pai, assim, ele tem uma ligação bastante forte com o candomblé, tá? Que é uma religião também que é inspirado, né, na matriz africana.
Então, existe aí adorações a alguns objetos, símbolos muito fortes, né? Então, isso tudo tem a ligação com as religiões de matriz africana. Beleza? Hoje, o que acontece, galera? Dos dois, da África branca e da África subsaariana. Aliás, não só, mas também a gente não pode esquecer que a religião muçulmana é a religião que mais cresce no mundo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Só por quê? Principalmente por 3 motivos. A gente já discutiu isso quando falou de Oriente Médio, né? Mas só para reforçar. A conversão ao islamismo, ela é muito simples e é uma religião que te convida a ser muçulmano. Não é que nem judeu, que quer que você se dane e não seja judeu. Hoje está mudando um pouquinho, né? Porque está reduzindo muito o número de judeus. Mas, historicamente, galera, a religião muçulmana, ela te convida a ser muçulmano. Aliás, um dos preceitos do islamismo é justamente a jihad maior, que é a jihad, a guerra santa, de você espalhar a religião muçulmana para quem não é um fiel de Alá ainda, né? Então tem essa questão da conversão, que é muito simples. É uma religião que prega a salvação pela fé, então você pode se arrepender, ter fé, enfim, se arrepender dos seus pecados. E você consegue atingir, sim, o paraíso. E porque está em regiões que são mais pobres, regiões que têm uma alta taxa de natalidade. Então, em geral, eles têm um crescimento vegetativo muito maior do que as religiões não muçulmanas, tá? Por assim dizer. E está se expandindo para o sul da África. Só que existem alguns probleminhas, que nem eu falei para vocês. Em regiões pobres, esses extremismos religiosos, tanto muçulmano, cristão, eles tendem a aparecer. Tanto que, lembra quando eu falei para vocês quando o Bolsonaro deu aquela declaração infeliz? Professor, qual delas? Uma das mais recentes. Se bem que já passou um tempinho, deve ter tido muito mais declaração infeliz no meio do caminho, né? Tipo do Guaraná Jesus, lá que é boiola, coisa de... Enfim, né? Não merece nem falar. Mas, enfim, que ele falou da tal da cristofobia. Falar em cristofobia na América Latina, cara, por favor, né? Pelo amor de Deus. Não tem cristofobia na América Latina. Mas isso não quer dizer que não exista cristofobia. Existe sim cristofobia na África, no Oriente Médio, alguns países, tá? Existe sim cristofobia no mundo, mas não é uma realidade. Então, por que falar da cristofobia e não da islamofobia? Que é muito maior, por exemplo, que a cristofobia, com toda certeza, tá? Mas aqui na África, há sim perseguição aos cristãos. Inclusive, que nem o Samuel falou, num país, galera, chamado de Nigéria, que você vai ter a atuação do Boko Haram. Para vocês terem uma noção, depois eu vou falar melhor sobre isso, mas só para vocês entenderem esse conflito que acontece, a gente tem na África, hoje na África, esse Boko Haram, que é esse grupo muçulmano extremista, aliás, sunita. Lembre que a gente sempre fala, né? Os xiitas são mais radicais. Galera, o Boko Haram é de vertente sunita, tá? Que em 2015, 2016, não lembro exatamente, tá? Mas há cerca de uns 4, 5 anos, os caras, eles querem implantar a Sharia na Nigéria. O que é a Sharia? Sharia são as leis muçulmanas, ou seja, um país fundamentalista, um país em que as leis constitucionais são as leis religiosas. E para conseguir implantar, eles querem acabar com qualquer tipo de celebração cristã. Então a Nigéria está bem no meio do caminho aqui, ó. O norte muçulmano, o sul cristão. Dentre aqueles muçulmanos, existe uma vertente mais radical, que é esse grupo chamado de Boko Haram, que já praticou, por exemplo, estava tendo uma celebração de uma missa católica, eles fecharam a igreja, tacaram fogo, não deixaram ninguém sair. Todo mundo queimou dentro da igreja. E existem colégios católicos. Um colégio, galera, um colégio católico feminino na Nigéria, a galera entrou do Boko Haram, sequestrou todas as garotas que tivessem em volta, galera, de 10 aos seus 17 anos, em média, tá? E estupraram todas. Mais da metade morreu na mão do Boko Haram, As que não morreram ficaram grávidas e eles mandaram de volta para suas vilas no sul da Nigéria, como se fosse uma mensagem que eles estavam mandando. Olha, você está carregando um bebê muçulmano no ventre, então se converta ao islamismo, porque senão a gente vai voltar e vai matar vocês de novo. E para não esquecer, eu sei que é trágico, tá? A história da manhã fica até meio chato falar isso, mas todas as garotas que foram sequestradas pelo Boko Haram
tiveram o bico do seio raspado com lixa, para ficar em carne viva mesmo, tá? Como uma amostra que elas já foram usadas por muçulmanos. Percebe o nível de extremismo, galera, que a gente está falando aqui? Tá? E, de novo, é a religião muçulmana que é isso? Claro que não, galera. A religião muçulmana, em algum momento, prega esse tipo de absurdo, esse tipo de idiotice? Claro que não, né? A religião muçulmana é uma religião que prega paz, assim como todas as outras. Mas os radicalismos, eles vão surgindo, inclusive porque as pessoas são radicais, muitas pessoas são radicais. Eu, por exemplo, galera, parto da premissa, tá? E não acho errado, não. Minha concepção. Eu acho que todo mundo é um pouco fascista quando nasce. Sério mesmo. Só que daí a convivência social, a noção de civilidade e tal, vai fazendo com que a gente perca esse caráter fascista, esse caráter individualista, esse caráter de querer excluir o diferente, porque a gente começa a ter empatia pelo outro. Se você não desenvolve o sentimento de empatia, se você não vê retribuição de coisas boas por parte do Estado, eu acho que esse sentimento fascista, esse sentimento que repulsa o diferente, ele acaba se exacerbando, principalmente em algumas pessoas. As pessoas nascem, sim, uma diferente das outras, né? Beleza? Então, ó, África Branca expandindo ali em direção à África subsaariana. Os muçulmanos hoje vêm vindo em direção ao sul do continente. Tira um print aí, galera, quem quiser. Alguém tem dúvida até o momento? Não? Então tá. Uma região, galera, na África, que vale a pena a gente citar, tá? Justamente pelas suas questões étnicas, que é a porção onde há o maior número de brigas, com toda certeza, é uma regiãozinha chamada de Sahel. Provavelmente, se o Júlio ele já discutiu com você, cara, o processo de desertificação, não sei se ele já discutiu, mas acho que sim, tá? Acho que até eu já discuti também um pouquinho, citei, né? Porque aqui é quando eu vou falar exatamente o que é. Ele deve ter citado o Sahel, porque é a região do mundo que tem o maior processo de desertificação. Inclusive, que fez o presidente da Etiópia ganhar o Nobel da Paz, porque ele conseguiu fazer uma paz provisória com a Eritreia, que é um país muito próximo ali, e conseguiu solucionar parcialmente, mais ou menos, tá? Essa questão da desertificação. Vamos ver como que isso acontece, ó. A regiãozinha do Sahel nada mais é do que uma faixa de terras abaixo do Saara. Uma faixa de terras abaixo do deserto do Saara. É uma faixa de terras, obviamente, que era semiárida, com a presença de estepes. Que é como se fosse um campo, vai? Tá, um campo, muito, muito similar a um campo. Se eu fizer um desenho aqui para vocês, esquemático, galera, esquemático. Deserto do Saara está aqui. Zé. Deserto do Saara. E aqui assim, ó, tá essa regiãozinha do Sahel. O que vem acontecendo nessa região, galera? Aqui já é o início da África subsaariana, ou seja, a África mais pobre, né? Aliás, não a África, mas uma das regiões mais pobres do mundo, efetivamente. Para conseguir extrair a sua sobrevivência, a gente vai ter, sendo praticado aqui no Sahel, um tipo de agricultura de subsistência. Ah, senhor, subsistência é bem fácil. É aquele que o cara come o que ele planta. Lembre que não, né? A subsistência é um tipo de agricultura tão pobrezinha, tão frágilzinha, que o cara, obviamente, ele vende o que ele planta, só que o que ele ganha de dinheiro com a venda dos produtos só dá para ele subsistir, ou seja, só dá para ele tirar a sua sobrevivência. Mais ou menos essa ideia, tá?
E a agricultura de subsistência, existem vários tipos de agricultura de subsistência. A que é praticada aqui é um tipo de agricultura de subsistência conhecido como agricultura itinerante. Quando se fala assim, galera, vocês, né? É que vocês pertencem à elite burguesa econômica paulista, então não costumam pegar ônibus nem nada. Mas fala assim, ó, o itinerário de um ônibus é o caminho que o ônibus está fazendo, né? A agricultura itinerante é a agricultura dos caminhos, é uma agricultura nômade, é uma agricultura que vai migrando, é mais ou menos essa ideia, tá? Professor, como que acontece? Vou fazer para vocês aqui um desenho do solo africano. Regiãozinha do Sahel. Ah, beleza. Umas graminhas. Beleza. Tem uma vegetaçãozinha. Galhos e troncos retorcidos. Galhos e troncos retorcidos. A população da África subsaariana não tem dinheiro para conseguir dar conta, galera. Não tem dinheiro para conseguir dar conta do que das vegetações aqui, para conseguir fazer um plantio, deixar o solo fértil, etc. A técnica mais simples para você fertilizar o solo chama-se queimada. Zé, isso aqui é fogo, tá? Fogo na vegetação. Só que idiota vai tacar fogo na vegetação, isso não vai destruir o solo? Inicialmente não. Por quê? Porque toda essa matéria orgânica que está na árvore, a lenha, folha, etc., tudo isso acaba queimando e virando cinza. Essas cinzas, elas funcionam como se fosse uma espécie de adubo, matéria orgânica para essa vegetação. Então, quando você taca fogo numa vegetação, você limpa aquele solo, e tem a presença, inclusive, de um solo mais fértil, por um curto período de tempo, enquanto durar aquela matéria orgânica. Mas você limpa o solo e fertiliza ele. Olha que beleza, galera. Aí, as populações africanas conseguem se aproveitar desse solo para fazer os seus cultivos. Passou uma, 2 colheitas, o solo está podre, ressecado, acabou. O que eles fazem? Abandona essa área e migra. Faz uma migração. E repete o processo em outra região. Mesma coisa, né? Taca fogo na vegetação. Pá. Essa vegetação, galera, vira cinza. A cinza vira adubo para o solo. E a gente tem a presença de um solo fértil durante 2 anos, 2 colheitas. Não serve para mais nada? Abandona e assim vai. Entende porque a gente chama de agricultura itinerante? Porque ela vai queimando e migrando. Queimando e migrando. Então, toda essa porção do Sahel aqui, ó, sofre constantemente com a presença das queimadas. E por que a gente chama isso aqui, galera? Essa agricultura itinerante, ela tende... Deixa eu ver se aparece aqui. Aparece. Ela tende a ter a presença da desertificação. Porque você vai estragando o solo, fica um solo ressecado, e o pouco de umidade que fazia com que o clima fosse semiárido e não árido, ele vinha pela evapotranspiração. A gente não pode esquecer dessa característica das vegetações. A vegetação ela tem a capacidade de pegar a água do subsolo e, através ali das suas folhas, expandir, né? Soltar, liberar parte daquela água. Então, muito da umidade que vinha da região do semiárido nordestino era por conta da evapotranspiração. A desertificação, galera, é um processo antrópico que reduz a evapotranspiração
transpiração. Então, vai transformar um clima que era semiárido em um clima árido. Reduziu, né? Evapotranspiração. E traz também uma redução da fertilidade do solo. Vocês entenderam o problema aqui, galera? O que está acontecendo? Por que eu falei para vocês que isso aqui é importante? Porque a gente, tá, galera, teve uma grande vitória ano passado, tá? Qual foi essa vitória? Alguns presidentes dessa região do Sahel, liderados pela Etiópia e pela Eritreia, eles plantaram mais de 300 milhões de árvores. E construíram aqui o que eu vou colocar como se fosse uma espécie de solução, o muro verde. Muro verde. Os presidentes locais se comprometeram a restituir a vegetação que tinha ali, tá? Professor, vai ser a mesma? Claro que não, né? Mas restituir, pelo menos parcialmente, a vegetação que tinha ali e, ao mesmo tempo, ter práticas de fiscalização mais eficientes para prevenir novos desmatamentos, novas práticas como a agricultura itinerante. Então, pode ser, a gente não sabe, né, porque é uma política muito recente ainda, que esse muro verde seja uma solução para conter. Porque hoje, o que vinha acontecendo, porque imagina, galera, ó, a região do Sahel está se transformando no deserto, desertificação. Isso quer dizer que abaixo do Sahel está virando uma nova área semiárida. E assim vai, né? Você expande o Saara. Aí você expande o Saara mais para baixo. Aí vai expandindo, desertificando, desertificando, desertificando. Até onde, galera, faz isso aí? Tá bom? Então, o Saara, que estava num processo também de expansão para cima do Sahel, promete ser melhor controlado, justamente por conta dessa construção do Muro Verde. Alguns outros, né? Um outro país já fez isso, aliás. Eu comentei com vocês, né? Sabe um país que tem bastante desertificação também? A China, galera. A China tem desertificação. Tem desertificação, a expansão do deserto de Gobi, a região do Xinjiang. A região do Xinjiang é uma região pobre, com a presença dos uigures, que são maltratados ali. Então, eles também fazem esse tipo de agricultura, essa agricultura mais rudimentar, essa agricultura itinerante. A China construiu, galera, uma espécie... Só que a China, né? Vocês viram que os chineses, eles transferiram um prédio de lugar, né? Semana passada, vocês chegaram a ver isso? Um prédio de sei lá quantas toneladas. Os caras simplesmente pegaram o prédio, tiraram daqui e colocaram ali, tá? Essa é a China, beleza? E esse muro verde, né, que foi construído para justamente conter o avanço da desertificação. Aliás, galera, tem uma dúvida aqui, ó. Dúvida eu. O Brasil tem desertificação? Sim. Qual o bioma brasileiro? Ah, nossa, Bia, não tinha visto a pergunta. Calma aí, ó. Os aquíferos da África sofrem muito com isso ou não tem na região do subsolo do Saara? Então, na verdade, Bia, o aquífero ele não tem muita ligação com as queimadas que acontecem, né? Você pode fazer prática de queimada, porque o aquífero em si, ele não fica no solo, ele fica na rocha. E para ter a penetração de água na rocha, tem que ser uma rocha sedimentar. Então, tem mais a ver com o tipo de rocha propriamente do que com a vegetação que está ali por cima, tá bom? Exatamente, Bia. Qual bioma brasileiro passa pelo processo de desertificação? Então, ó, na verdade, Bia, se você não tem cobertura vegetal, só ver aqui, aí. Não é o Cerrado, Gi, não é o Cerrado. Vou responder aí que eu vou explicar para a Bia enquanto isso, hein? Quando você retira a cobertura vegetal, dificulta, reduz, né, a infiltração de água no solo. Reduz a infiltração de água no solo. O que é a lixiviação? É quando penetra muita água no solo e lava os minerais daquele solo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, qual bioma que a gente tem mais lixiviação? É a Amazônia.
Amazônia. A lixiviação, Bia, é a penetração de água no solo que retira os nutrientes. Tá bom? O bioma do Brasil, galera, que tem a desertificação, vocês vão me responder, hein? Vocês acham que... Vocês estão dormindo aí ou vocês estão acordados? Vocês estão acordados, né? Ó, que eu vou gritar aqui, hein, para vocês acordarem. O bioma brasileiro, galera, que tem a desertificação é a Caatinga. A Caatinga, tá? Dica, ó. Para ter desertificação, tem que ser clima semiárido. Tem gente, inclusive na mídia, tá? Eu vejo falando isso. A Amazônia está passando por um processo de desertificação. Imagina, galera, que a Amazônia de clima equatorial está passando por um processo de desertificação? Nunca, tá? Ah, entendi. O Ricardo está autorizando desmatar a Amazônia. Não estou autorizando, claro. Mas não dá para falar, galera, que a Amazônia está passando por um processo de desertificação. Não existe isso, tá? Para ser uma desertificação, você está transformando não só o solo, como está transformando o clima também. Você está transformando um clima que é semiárido em um clima árido, em um clima seco. Isso não existe na Amazônia. Não existe na Amazônia, tá? Aqui no Brasil, o bioma que tem a desertificação é a Caatinga, que é um bioma que passa por um intenso avanço das atividades agrícolas, desmatamento, agricultura de subsistência, e é um clima semiárido. Tem outro plano ambiental também, né, no sul do Brasil, vocês se lembram? Que é a arenização. Arenização, galera, é diferente de desertificação. Na desertificação, para acontecer, tem que ter ação antrópica, tem que ter ação do homem, que vai lá, queimada, destrói a vegetação, etc. Tá? E muda o solo e o clima. Na região, na arenização, que é típico dos pampas gaúchos, por exemplo, é um problema natural. Teria arenização do solo nos pampas gaúchos, que tem a vegetação de campos, que é uma vegetação que protege muito pouco aquele solo, de qualquer jeito, porque constantemente tem o processo de erosão. O solo vai sendo levado pela água da chuva, então, tipo, a arenização aconteceria de qualquer jeito. Claro que os seres humanos, eles podem potencializar uma arenização, porque retira a cobertura vegetal, coloca a pecuária, a agricultura, etc. Tá? Então, ó, a arenização é um processo natural potencializado pelos seres humanos, e a desertificação não, é antrópico. A arenização prejudica o solo, enquanto a desertificação prejudica o solo e também modifica o clima. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Desertização? Não sei, acho que não, hein, Felipe? Acho que não. Pelo menos não me recordo aqui, tá? Pode ser um termo novo que tenha surgido que eu não conheço. Pode falar, David. Professor, essa solução verde, ela não causou mais problemas econômicos? Porque, tipo, as pessoas dependiam disso para sobreviver e tal. E aí, o que aconteceu para... O que foi feito para mudar a situação? David, olha, de verdade, pensamento perfeito que você teve e que, aliás, eu ia falar para vocês agora mesmo. Por que eu coloquei solução entre aspas? Porque, galera, obviamente, é uma medida paliativa. Se você não muda o modo como aquelas pessoas fazem agricultura, dá um apoio com insumos, tecnologias, áreas destinadas à agricultura específica, qual que é a tendência? Enquanto está sendo criado, a fiscalização está maior agora, porque acabou de ser implementado o programa com auxílio estrangeiro, inclusive, difícil que eles consigam fazer, mas se aumentar a miséria, aumentando a miséria, a galera vai querer voltar para a agricultura ou praticar outro tipo de atividade econômica. Então, você só impedir com que eles façam e construir um muro verde, isso não vai mudar a realidade. Então, a tendência é que no futuro próximo a desertificação volte a acontecer. Perfeito o seu raciocínio, David. Isso não é solução, né? Eu coloquei solução entre aspas. Se você não der uma alternativa para essas pessoas, vai voltar o processo de agricultura itinerante que nem era feito anteriormente. Tá? Perfeito, David. Beleza, valeu, professor. Imagina. Cara, tira um print aí, né? Ou copia aí quem posso apagar. Vou apagar.
Aliás, ó, dica para vocês, galera. Inclusive, quando a gente terminar, a gente vai começar as nossas revisões, né? E nas nossas revisões, eu sei que tem alguns temas que eles são mais próprios do Júlio, assim, tá? Como geografia física e tal. Mas eu vou tentar, galera, inclusive, conversar com o Júlio para a gente ficar alternando os assuntos. Tem alguns temas que vocês não podem ir para um Enem sem saber. Não pode. Um deles são os problemas ambientais do solo. Tem que saber certinho o que é salinização, o que é desertificação, o que é arenização, o que é lixiviação, o que é erosão, o que é laterização, tá? O Enem, eu não sei porquê, galera, nos últimos anos, ele desenvolveu uma paixão muito grande por clima do Brasil e por pedologia, que é o estudo dos solos. Então, esses temas aparecem demais, demais em geografia. Demais, tá? Demais mesmo. Vou apagar a luz. Falando agora, galera, sobre economia da África. The Economy of Africa. Ó. Deixa eu ver aqui. Isso, perfeito, André. E a outra diferença que eu acho que é importante você citar aí é que a arenização é um processo natural, só que é potencializado pelos seres humanos com agricultura, pecuária e tal. Já a desertificação é exclusivamente antrópico. Ou seja, se não tivesse a atuação dos seres humanos, não teria a desertificação. Ao contrário da arenização, que aconteceria de qualquer maneira. A desertificação só acontece em clima semiárido, enquanto a arenização geralmente acontece quando você tem a presença de uma cobertura vegetal que não consegue proteger aquele solo do processo erosivo. Tá bom? Com certeza, a desertificação ela é um problema muito mais grave do que a arenização, com toda certeza. Tá? Economia da África, galera. Vamos lá. Ó. Primeiro, falar dele. Do setor primário. O setor primário na África, ele corresponde a uma alta porcentagem do PIB e da Lembrando que esse setor primário, ele está vindo aí, galera, relacionado tanto à presença de minerais metálicos, né, a presença de recursos minerais, aliás, perdão, quanto à presença da agricultura, agropecuária. Nós temos situações na África bizarras, galera, bizarras. Por exemplo, vocês sabem qual que é o país? Dá a dica, a gente está falando de África, então muito possivelmente é um país africano, que produz 75% do cacau do mundo, ou seja, sem ele, nós teríamos um chocolate muito mais caro. Que país é esse aí? Vou dar uma dica, galera. É um país que já jogou o Didier Drogba, Yaya Touré, Kalu, Gervinho, professor, nem sei de futebol. É a seleção que utiliza um elefante como mascote. Perfeito, Felipe. Costa do Marfim, tá? A Costa do Marfim é o país que é responsável por mais de 70% da produção de cacau do mundo. Do mundo. Eles têm uma das maiores produções agrícolas, tá, do mundo também. É um país em que mais de 60% da população passa fome. Fome crônica, né? Olha a situação que eu estou falando para vocês da África. Por quê, galera? Porque até mesmo a produção agrícola vai falar assim, a agricultura na África é ruim? Não é. Quando você pega aqueles grandes campos de plantation, latifúndio, monocultor voltado para exportação, é tecnologia similar à tecnologia brasileira. Mas geralmente essa produção é voltada para exportação. Para o mercado interno fica com as piores terras.
E aí, galera, a gente sabe, né? A competitividade é muito grande, tem poucos... Ah, não, é uma flechinha, Gi, perdão. Tipo de grande, entendeu? Como é que eu tô meio torto? Grande porcentagem do PIB e da PEA. Então, assim, distorções econômicas gigantescas, tá? Dentro desse setor primário, eu vou falar primeiro com vocês dele, da produção mineral. E lembre-se, quando a gente fala da produção mineral, a gente tem a produção mineral fóssil e a produção mineral não fóssil, tá bom? A gente não pode esquecer, galera, que carvão mineral, gás natural, petróleo, é tudo combustível fóssil, são minerais, tá? Dentre os minerais fósseis, obviamente, galera, o que mais se destaca aqui na África é ele, o petróleo. Nós temos aqui, como destaques, Líbia, Argélia, Nigéria e Angola. São os 4 países que na África são membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Professor, só eles têm petróleo? Não. O Gabão é um país que tem petróleo. Sudão, galera. Sudão e Sudão do Sul são países que também têm petróleo, tá? Só que, lembra, para você fazer parte da OPEP, você tem que ter, galera, uma política pelo menos um pouco mais estável, porque você tem que respeitar a cota de produção que a Arábia Saudita manda, você tem que respeitar o que a OPEP determina, né? E convenhamos, galera, Sudão e Sudão do Sul são políticas muito frágeis, né? Governos muito frágeis. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre a geopolítica da África, dos principais conflitos que ali acontecem. O Sudão do Sul, galera, ele já nasceu como o país mais pobre do mundo, tá? Já nasceu como o país com o pior IDH do mundo, superando Serra Leoa, que era outro país africano, beleza? Então, assim, por mais que tenha petróleo, as guerras locais, as disputas, enfim, fazem com que ele não consiga fazer parte da OPEP, tá bom? Então, ó, de recurso mineral fóssil, galera, eu destaco ali para vocês. Já de recursos minerais metálicos e outros, digamos assim, os grandes destaques. África do Sul, com a presença do seu ouro. A África do Sul é o país mais rico do continente africano do ponto de vista mineral. E a chamada África Ocidental, já vou mostrar para vocês um mapinha onde que está, e a presença dos seus diamantes. Se você quer aprender, galera, um pouco mais sobre isso, recomendo que vocês vejam um filme, que é bem legalzinho, está ficando um pouco antigo já, né? Ele é da minha época, chamado Diamantes de Sangue. Não sei se alguém já chegou a assistir, tá? É um filme com ele, o deus grego, Leonardo DiCaprio, tá? Enfim, aonde fica essa porçãozinha, galera, da África Ocidental? Fica aqui, ó. Você quer... é verdade, Davi. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Não, tô brincando. Essa porçãozinha aqui, ó. Togo, Gana, Cote d'Ivoire, que é a Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa. Libéria e Serra Leoa são 2 países riquíssimos na presença de diamantes, tá? Riquíssimos na presença de diamante. Só que aqui, por que a gente fala que são diamantes de sangue? Diamantes de sangue. Porque existem diversas etnias aqui que brigam
pelo controle desse diamante. Aí o que acontece, galera? Geralmente você tem ali um governo ditatorial, que ele contrata pessoas para fazer regime de escravidão com outras. Então, por exemplo, imagina que eu sou um ditador da África, tá? E eu quero ganhar mais dinheiro, obviamente. E aí eu vou lá e obrigo, galera, contrato pessoas como se fossem espécies de mercenários para eles capturarem a população local de Serra Leoa e da Libéria para forçadamente explorar diamante. E aí o cara acha um diamante, eu dou para ele 2% do valor e o restante fica para mim. Esses diamantes que são... Até hoje isso acontece, tá? Esses diamantes que são produzidos a partir da força, a partir da exploração, trabalho semi-escravo, a gente chama de diamantes de sangue, porque derramou-se muito sangue, muita violência para que eles conseguissem ser explorados. Teve uma época, não sei se vocês conhecem, galera, também, né? Da minha época, tinha uma modelo super importante chamada de Naomi Campbell, tá? E essa modelo recebeu um diamante e depois descobriram que era um diamante de sangue. E aí deu uma briga, porque ela estava se recusando a devolver, falou, não, mas agora já está produzido mesmo, tipo, porque ela tinha achado bonito, né? Enfim. Então deu uma polêmica, assim, à época. Mas esses diamantes de sangue, ela é linda mesmo. Esses diamantes de sangue, eles são muito, infelizmente, né, bastante produzidos ainda hoje, com base na exploração da força, escravidão mesmo, tá? Da população local. Beleza? Tira um print aí, galera, por favor. Alguém tem alguma dúvida? Então tá, galera. Próxima aula, eu falo para vocês de agropecuária na África, depois falo um pouquinho da indústria, comércio, geopolítica, e a gente já parte aí para Antártica e pro Ártico, que é bem curtinho, tá? A gente já parte aí para essas novas regiões. Beleza? Tchau, gente. Falou, André. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijo, professor. abraço, tchau. Obrigadão. Boa Falou, semana. David. Boa semana para vocês. Falou, Diego.